Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. Funções como supervisor, coordenador, chefe, líderes encarregados de produção, monitores de produção, as pessoas que enfrentam um grande desafio de lidar com o chão da fábrica e transformar os produtos em peças acabadas. Sejam muito bem-vindos, você está no canal certo. Hoje eu trouxe um episódio especial para você em função das dificuldades que eu percebo no dia a dia, que é o risco enorme da liderança de linha de frente, muitas vezes tomar algumas decisões sem analisar os dados. Então, eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho informações muito importantes para você que vão te ajudar no dia a dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que trabalham em funções similares à sua. Então vamos começar, que eu tenho muita coisa boa para te mostrar. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar, embora seja algo óbvio, é que como você decide, como você escolhe os seus caminhos no dia a dia de produção e da sua vida, tem um resultado diferente. Você pode pegar um caminho ou outro, você vai ter resultados diferentes. Aquela música do Charlie Brown Jr., Cada escolha é uma renúncia. Então você pode escolher um caminho onde você usa mais a sua percepção, a sua intuição, alguns fatos, e vai te levar a um determinado resultado, e algum outro caminho que você pode testar, que é a decisão, é um caminho que você escolhe não só com fatos, mas com dados. Você pode ter até a tua intuição para direcionar a coleta de dados, mas decisão hoje em dia no chão de fábrica, mesmo que seja algo rápido, que seja necessário uma tomada de decisão, é muito importante a coleta de dados. Não se toma decisão na produção simplesmente com intuição, simplesmente da experiência. Isso pode ter um custo enorme e é muito perigoso. Então esse é o nosso tema de hoje. Imagina que você tenha a seguinte situação, embora seja um exemplo lúdico, um exemplo didático que eu preparei para você, e isso é muito comum. Eu tenho percebido isso ao longo dos meus vários anos no chão de fábrica. Isso é muito comum que eu vou te mostrar. Então, presta bem atenção em situações como essa. Você tem uma demanda diária de um grande cliente que paga aí uma boa parte das contas da sua empresa, e ele demanda diariamente 2.300 peças. Então esse cliente compra de você, da sua empresa, e basicamente da linha em que você é o responsável, você é o líder de linha de frente, ele compra 2.300 peças todos os dias. E existe um departamento em algumas empresas, nem todas elas têm, algumas empresas que eu trabalhei não têm, que chama-se Customer Service. O que faz o Customer Service? Ele faz o atendimento direto ao cliente, ele mede a satisfação de entrega, se você entrega no prazo, na data correta, se você entrega na quantidade correta que ele pediu, se você entrega no local correto. E esse cliente em específico está fazendo uma reclamação para o departamento de Customer Service da sua empresa que a tua performance de entrega é de 86,7%, quando a meta é de 95%. 95% é mais ou menos o padrão, principalmente para mercado original. Muitas vezes a reposição é um pouquinho mais baixo, talvez em torno de 90%, mas mercado original montador é de 95%. E ele está reclamando aqui com o Customer Service que a tua entrega está em 86,7%. Tá? Vamos discorrer um pouquinho. E aí o que acontece? O cliente está insatisfeito, e ele pede providências. É o cliente que está sentindo esse problema e que é dono de uma grande conta na sua empresa, e ele quer providências, e providências urgentes, providências para ontem. Então, isso muitas vezes, dependendo
da intensidade, da durabilidade dessa performance um pouco menor, um pouco mais baixa. Desce direção, desce gerente, tudo no chão da fábrica para tentar entender o que está acontecendo. Você, como líder de linha de frente, como responsável, como supervisor, coordenador da linha de produção que fornece essas peças, resolve olhar o relatório que você sempre costumou acompanhar, né? O que a grande maioria da liderança acompanha são médias mensais. E aí você pega o teu relatório que você acompanha as tuas entregas nos últimos 12 meses e aí você consegue perceber uma coisa estranha, né? Que a sua média mensal de entregas diárias está a 2.509 peças, quando na verdade a meta é 2.300. E aí você pensa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu estou acima, estou com uma média acima da necessidade do cliente. Eu posso ver claramente aqui a princípio, né, com esses dados, através do relatório que eu acompanho todos os meses a performance da minha linha. Em agosto eu basicamente fiquei muito próximo aqui de 2.500, essa linha superior é a linha da média, a linha inferior é a linha da meta. O mês de setembro eu praticamente encostei na demanda do cliente, né? No mês de outubro eu superei 2.500 peças. Eu posso ver que realmente a minha média ela está maior do que a demanda diária do cliente, né? Então alguma coisa está errada. Quando eu começo a olhar esses números aqui, eu percebo que o cliente deve estar maluco, né? Olha o esforço que eu estou fazendo. E a gente percebe muitas vezes isso, né? A indignação da liderança de linha de frente, que costuma acompanhar médias mensais, na sua grande maioria, e muitas vezes acha que o cliente não está valorizando realmente o esforço, né? E a gente percebe lá o corre-corre da produção muitas vezes para atender os pedidos do cliente e não é fácil, né? Eu vivi por 17 anos no chão de fábrica, né? E sei o quanto é trabalhoso isso. Então muitas vezes fica essa sensação de injustiça. Como assim, né? Existe uma demanda aí de 200 peças diárias e eu estou vendo que minha média de entrega mensal está superando. Tem alguma coisa errada, né? Vamos precisar tentar entender. E muitas vezes, à primeira mão, quando nós recebemos essa notícia, nós da liderança de linha de frente, o que ocorre diante desse fato? Conflito, né? O cliente de um lado, o customer service no meio, tentando acalmar o cliente, a produção sendo extremamente pressionada para entender o que está acontecendo. Quem já não viveu, né, esse drama em relação a uma percepção inicial quando nós olhamos médias de entrega e achamos que estamos certos, porque são os dados que a gente costuma trabalhar. Nós costumamos a trabalhar muitas vezes com a média. E aí dá essa divergência, esse conflito, e o cliente não quer saber. O cliente quer soluções urgentes, contramedidas urgentes, quer um plano de ação urgente. E aí muitas vezes a gente sai no afã de querer resolver o problema sem procurar entender o problema um pouco mais, de uma forma um pouco mais detalhada. Então, é isso mais ou menos o que acontece e que eu vejo com muita frequência aí no dia a dia de algumas empresas. Vamos começar a entender então qual é o tipo de abordagem que você pode fazer se você tiver um problema similar ao que eu acabei de cantar para você. Vamos ver as próximas etapas que você vai ficar surpreso quando você começa a analisar um pouco mais profundamente esse tipo de problema. Então, será que realmente eu estou certo, né? Quando eu começo a olhar as médias e a minha performance mensal, parece que eu tenho razão, mas será que realmente o cliente está errado? Será que realmente as minhas entregas elas estão atendendo às expectativas? Pelo lado do cliente não está. E o sentido de valor agregado é quando o cliente percebe. Se ele não está percebendo, então tem alguma coisa errada e a gente vai precisar entender um pouquinho mais a partir de uma definição melhor do problema.
Então vamos lá, vamos começar a entender o problema. Né? O Customer Service diz que a performance é 86,7%. A meta é 95%, então você está tendo um desvio de 8,3%, que é a diferença de 95% de 86,7%. Ou seja, a cada 10 entregas, 1,4 estão incompletas. A cada 10 entregas, nós entregamos, a sua linha entrega um pouco menos de 2.300 peças. E o cliente quer 2.300 peças, simples assim. Então, a primeira observação, a primeira conclusão é que nós temos algumas variações em relação às entregas diárias. Né? E é importante a gente começar a coletar dados e entender em relação a não só a performance mensal, mas vamos começar a entender a performance semanal, a performance diária, a performance por turno, a performance dentro do turno. Então é importante a gente começar a descer o nível de detalhamento como se fosse um avião navegando a 30 mil pés de altura. Não dá para ver nada o que tem lá embaixo. A partir do momento que ele começa a descer a 10 mil pés, começa a verificar alguma vegetação, alguma cidade, e à medida que ele vai baixando, as casas vão começando a ficar mais claras, ou aquela vegetação, até que eu toco no solo e consigo enxergar tudo que tem ao meu redor. Com os problemas são as mesmas coisas. Se olhássemos um pouco mais profundamente os dados, eu já conheço a minha performance mensal, mas se a gente começar a pegar um pouco mais em detalhes e conhecer um pouco mais os dados, e aqui Deming já falava, sem dados você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, para que você tenha autoridade, para que você tenha propriedade do que você está produzindo em relação à autoridade da sua área, você precisa dominar o processo com a coleta e análise de dados. Então fica aí uma dica aí do mestre Deming, que fez história no Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950. Então vamos olhar um pouco mais em profundidade os dados. Como será que estão as nossas entregas por semana? Nós já vimos a performance mensal mês a mês. Como é que estão aí as entregas semanais? Vamos começar a olhar esse detalhe, vamos começar a baixar o avião lá de 30 mil pés de altura para 20 mil pés. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa quando esse avião começa a baixar. Então, quando a gente começa a verificar as semanas, a estratificar um pouco mais os nossos dados, a gente percebe que a nossa média continua. Se a gente pegar aqui as últimas semanas, tem um pouco mais de peças, porque a nossa linha, vocês vão ver um pouco mais adiante, ela tem 2 turnos, e cada turno ela produz 2 peças que fazem uma montagem final de produto. A gente vê que a nossa média aí é 2.515 peças, Ou seja, a minha média continua sendo alta. Eu tenho aqui a minha meta de entrega, a minha demanda diária por volta de 2.300, então quando eu começo a olhar a semana, durante a semana eu também tenho uma média diária de entrega que atinge aqui a média de 2.500 peças. Então isso aqui é uma carta de controle, não fiquem preocupados. A gente pode utilizar outros tipos de indicadores. Eu vou te dar uma gama de indicadores que você pode utilizar, os mais fáceis, os mais acessíveis, e se você tiver a chance de usar, por exemplo, o Minitab, você pode explorar um pouco mais as dicas que eu vou te dar hoje, mas não necessariamente. Aqui eu plotei uma carta para que já saia o valor de média. Então, quando eu começo a verificar a minha média frente a uma especificação, eu consigo verificar que realmente durante a semana parece que eu estou tudo bem. Então eu tenho que descer um pouco mais esse avião, 20 mil pés eu não consigo enxergar muito, então vou ter que descer aí a 10 mil pés, olhar um pouco mais. Então, por que a gente não começa a avaliar as entregas por dia? Eu já analisei mensalmente, analisei semanalmente, não consegui enxergar muita coisa. Agora, por que eu não começo a trazer os dados de entrega dia a dia? Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Opa, começamos a enxergar alguma coisa diferente, Então aqui cada cor é uma semana diferente
eu comecei a verificar quais são os dias da semana para cada tipo de peça, lembrando que tem 2 turnos, por isso que tem mais de 7 dados aqui, né, ou 6 dados de segunda a sábado, mas eu começo a verificar que realmente eu tenho alguma variabilidade, né? Eu comecei a enxergar um pouco mais o que está acontecendo no processo. Está aqui a minha linha de demanda diária e eu consigo ver aí alguns pontos, né? Eu consigo ver aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de 120, né? Aproximadamente 7,5% de entregas fora do padrão necessário de 2.300 peças que o cliente quer. Então eu comecei a enxergar a partir do momento que eu verifiquei a variabilidade da minha entrega diariamente, né? E eu posso ir ainda um pouco mais fundo, né? Eu posso descer o meu avião agora abaixo de 10.000 pés, começar a enxergar por volta de 5.000 pés de altura para entender um pouco mais o que tem lá embaixo, para começar a verificar, visualizar um pouco mais. Então, a próxima avaliação é, e se nós avaliarmos por turno, né? Quais são as nossas entregas, como está a nossa variabilidade quando eu olho a minha entrega agora por turno. Eu já vi por semana e agora eu quero verificar por turno. E aí eu vou mostrar um gráfico para vocês interessante, né? Não é necessário você conhecer esse gráfico para você chegar a conclusões. Eu só estou te dando uma ideia que é o gráfico de box plot, né? Esse gráfico de caixa. Aqui eu posso verificar o seguinte, a performance do primeiro turno, que é o azulzinho, e a performance do vermelhinho, que é o segundo turno. Quanto maior é a largura dessa caixa, maior é a variabilidade. Então nessa caixinha aqui você vai ver a primeira linha, que a gente chama de primeiro quartil, essa segunda linha, que é o segundo quartil ou a mediana, e essa terceira linha aqui, que é o que? É o terceiro quartil, ok? Essas linhas aqui chama-se whiskers, lembra lá do bigode do gato, né? Whiskers. E quanto maior esse comprimento dessa linha, somada a essa caixa, maior é a variabilidade. Então a gente começa a perceber uma coisa muito interessante, que o turno 1 ele tem uma variação maior do que a caixa vermelha, que é o segundo turno. É como se fosse uma curva de Gauss, né? Uma curva de Gauss aqui invertida. Eu estou fazendo com a ponta do mouse aqui. É como se tivesse uma curva de Gauss em torno desse whiskers aqui. Ou seja, quanto maior é o comprimento dessa caixa e desses bigodes, dessas linhas, maior é a variabilidade. Então aqui eu consigo começar a enxergar que eu tenho um problema maior de variabilidade da minha entrega dentro do turno 1, ou dentro do primeiro turno. Esse é um outro gráfico que você pode avaliar, que é uma cartinha de controle de valores individuais, que mostra aqui claramente agora as entregas do primeiro turno e as entregas do segundo turno. Você pode perceber que as médias são praticamente iguais, 2.518 e 2.505. Mas se você analisar a largura dos limites de controle, aqui é o Upper Control Limit, ou limite de controle superior, ou o Low Control Limit, que é o limite de controle inferior, ele é muito maior, ele é muito mais aberto em relação ao primeiro turno. Então aqui eu começo a verificar que de fato eu tenho uma variabilidade maior no primeiro turno. Eu coloquei um outro gráfico para que você conheça também, não é necessário ter conhecimento profundo. Se você se interessar, a gente pode entrar um pouco mais de detalhes em outros conteúdos, mas aqui mostra também de uma outra forma a média e o intervalo de confiança de entregas entre o turno 1 e o turno 2. Então eu tenho aqui as mesmas médias em relação ao que eu vi na carta de controle, mas você pode perceber que eu tenho uma largura maior do intervalo de confiança do turno 1 em relação ao turno 2. Então eu tenho uma variabilidade maior no primeiro em relação ao segundo. Então, como aqui eu consigo ver o sinal que a média e esse tamanho de largura de intervalo que a gente chama de ruído,
Quando esses intervalos eles se sobrepõem, eles têm uma interseção, nós falamos que a média é igual estatisticamente, mas a variabilidade é bem maior no primeiro turno. Mas você não precisa ficar preocupado com esse indicador, com esse gráfico de média intervalo de confiança. Eu vou te mostrar daqui a pouco um gráfico de pontos seriados que você pode fazer tranquilamente no Excel para que você possa avaliar de alguma forma se a variabilidade é maior em um extrato em relação ao outro, ok? Então nós estamos analisando aqui a entrega agora por dia e por turno e nós já chegamos à conclusão que o primeiro turno tem uma variabilidade muito maior. Aqui é o mesmo gráfico, né? Aliás, são os mesmos dados mostrando num gráfico que a gente chama de time series ou série temporal, nada mais é do que a variabilidade da entrega ao longo do tempo. Então aqui eu separei os dois turnos e aí quando eu passo essa linha de meta, de demanda diária, eu consigo perceber realmente uma quantidade muito grande de pontos ultrapassando, né, ou ficando abaixo da demanda do cliente, né, quando no segundo turno eu praticamente não tenho nada, né. E aqui mais um gráfico ilustrativo para você que mostra, olha aqui o segundo turno, essa curva de Gauss pontilhada em vermelho, a azulzinha é a curva de Gauss do primeiro turno. Então, como você pode perceber, a variabilidade do primeiro turno ele é bem maior, a curva de Gauss está muito mais aberta do que a linha pontilhada em vermelha. E você pode verificar aqui, ó, primeiro turno e a linha azul são os dados de cima, aqui está a média e o desvio padrão. O desvio padrão do primeiro turno é 205 e a vermelhinha, que é do segundo turno, desvio padrão de 67. Ou seja, o desvio padrão do primeiro turno é quase 3 vezes o desvio padrão do segundo turno. Então, realmente, eu começo a entender que a minha variabilidade total, ela começa a vir e está mais concentrada no turno número 1. Agora eu comecei a enxergar, quando eu comecei a trazer um pouco mais de detalhes, né? O avião começou a descer num ponto em que eu começo a enxergar mais claramente o que tem lá embaixo. E aí, pessoal, dá para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? Então, eu analisei por turno e se a gente avaliasse agora as entregas dentro do turno, né? Como será que está agora o primeiro turno? Já que o turno 1 ele tem uma variabilidade melhor, eu preciso entrar dentro desse turno e começar a entender o que está acontecendo. Então vamos lá verificar o que está acontecendo. Aqui está a nossa linha de produção, né? Eu entrego para o cliente um produto que chama C, esse produto me demanda aí para o cliente 2.300 peças dia e ele é composto, né, por um produto A e um produto B. Então eu tenho a operação aqui 1A, a operação 1B, eu tenho a operação 2C, 3C, 4C. Então essa aqui é a minha linha de produção. E você pode perceber em relação ao tempo de ciclo de cada operação que a operação 2C ela tem um tempo de montagem ou de fabricação de 8 segundos e é o maior tempo de todas as, se comparada com todas as outras operações. Então a gente costuma chamar que essa operação é uma operação RRC, que é uma operação restrição de recurso compartilhado. Então essa operação é que dita o ritmo da linha, que dita a produtividade, porque ela é a operação que tem o maior tempo de ciclo. É a operação que contribui com a menor produção horária. Então aqui é o que eu tenho que dar uma olhada, né? E aí eu posso olhar o seguinte, como que está a produção, o fornecimento da operação 1A para a operação 2C e como que está a produção da operação 1B para a operação 2C. Será que essa operação 1, produzindo o produto A e produzindo o produto B, está chegando, está suprindo a operação 2C? Será que não está faltando peças da operação anterior?
Então esse tipo de análise eu posso fazer para tentar entender ainda um pouco mais o problema. Será que o problema realmente está concentrado aqui na operação 2C, que é onde dita o ritmo da entrega, que é o meu gargalo, ou se eu estou realmente tendo um problema de falta de peças nessa operação vindas da operação 1A e 1B? Então esse tipo de análise eu posso fazer e a gente vai brincar agora com alguns dados que esse supervisor levantou. E aí ele começa a perceber que a operação 1A e 1B no primeiro turno, ela é realmente diferente em termos de variabilidade, né? Então você pode perceber que a peça A, né, ela tem uma variabilidade em relação à meta diária, já que a peça B não tem. Então aqui eu consigo verificar uma grande quantidade de variabilidade de peças que acabam impactando a operação posterior, que montam a peça A e a peça B. Então eu desci ainda um pouco mais o meu avião e agora eu consigo enxergar mais claramente o que está acontecendo, né? Aquela variabilidade final que o cliente percebe, que eu não consigo ver a partir do momento que eu só olho média, quando eu vou estratificando os meus dados, eu consigo realmente perceber que lá no turno 1, numa operação de fabricação da peça A, que fornece aí para a próxima operação a ser montada, eu tenho realmente uma alta variabilidade. E aí eu posso concentrar a minha descoberta, os meus estudos em relação a esse tipo de operação. E praticamente eu não tenho tantas variações, tantas peças produzidas na estação B ou para a peça B abaixo de 2.300 peças. O problema realmente está concentrado na peça A. Aqui mais uma vez, para que a gente tenha uma ideia, você pode verificar essa curva de Gauss da peça B bem fechadinha, com desvio padrão aqui de 305 e a curva de Gauss que mostra a variabilidade das entregas da peça A, praticamente também quase 2,5 vezes aqui o valor da peça maior que a peça A, tá ok? Então eu percebo claramente a curva azul de Gauss, que é a peça A com uma variabilidade muito maior. Então, o que será que está acontecendo, né? Por que vem a seguinte pergunta? Já que eu entendi qual é a minha fonte de variação principal, que é o produto A, por que realmente nós temos tantas variações na operação 1A no primeiro turno? Então essa é a pergunta que você, como supervisor, como coordenador, como monitor, como encarregado da linha, como chefe da linha, precisa se perguntar. Por que essa variabilidade acontece, né? Você passa a ter a necessidade de olhar um pouco mais em detalhes para a operação 1A e tentar entender por que nessa operação ocorre tanta variabilidade. Esse é o teu foco de investigação. Por que ocorre esse fenômeno? E você só chegou aí depois de você começar a estratificar aí os teus dados e começar a enxergar um pouco mais com clareza o que está acontecendo. E aí você pode fazer as seguintes perguntas em relação a essa estação de trabalho, né? Em relação a quais são as causas de variações na operação A. E a primeira pergunta é muito básica, né? E a gente tem que começar básico, tem que começar simples. A operação está padronizada, né? Essa operação A, ela tem um procedimento operacional padrão, ela foi realmente padronizada passo a passo, tarefa a tarefa. Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Existe um procedimento operacional padrão que traz essa clareza operacional na qual o operador consegue se seguir, desenvolver bem essa tarefa de fabricação da peça 1A. Os operadores foram treinados, né? Eles foram habilitados dentro do procedimento operacional padrão dessa operação 1A que foi padronizada. Essa é uma pergunta importante. Você tem registros, você tem evidências que essas pessoas elas foram treinadas. Os operadores seguem o procedimento operacional padrão,
se eles forem realmente treinados. Se você não consegue responder alguma dessas perguntas, não precisa nem olhar as próximas, né? Tem que realmente fazer cadenciado desde a primeira até as demais, para que você possa imergir realmente no problema e tentar entender o que está acontecendo. Então, será que os teus operadores realmente que foram treinados, que você tem evidência, eles seguem esse procedimento operacional padrão? Você costuma fazer diagnóstico, você costuma fazer auditoria regular, né, para fazer a manutenção desses padrões? Como que você tem a certeza que ele realmente aplica isso no dia a dia? Essa é uma pergunta que eu desafio muito os supervisores, né? A primeira resposta que os supervisores me falam quando eu pergunto: poxa, mas o seu pessoal está treinado? Não, está. Mas o teu pessoal segue realmente os padrões? Não, segue. Mas como que você sabe, né? Você costuma acompanhar regularmente, você dedica um tempo dentro da sua rotina para verificar se realmente eles seguem, se eles controlam os processos de acordo com os procedimentos. Então eu tenho certeza que se você começar a olhar isso com detalhes, você vai ver uma série de oportunidades, né? E se realmente você tem um padrão, se as pessoas estão treinadas, se elas realmente cumprem, né, e você está tendo problema, será que ele é robusto? Ou seja, o que é o conceito de robustez? Robustez de um padrão é quando aquele operador ele segue fielmente o que está escrito, tanto em termos de procedimento operacional padrão, mas planos de controle ou padrão técnico de processo, e a gente não tem variabilidade, nem em relação à entrega, à produção, à produtividade, nem em relação à qualidade. Então, quando você tem um padrão robusto, significa que todas as variáveis que ele deve controlar no processo estão ali. E nem sempre isso acontece, porque a gente não consegue acertar da primeira vez. A robustez vem com o tempo, usando a partir dos operadores e através de auditorias que você faz, bem como algumas auditorias internas, e você vai melhorando os padrões regularmente. Então aqui, com certeza, se você entrar a fundo aí nessas 6 questões, você vai encontrar um monte de oportunidades que estejam correlatas àquela variação que a gente encontrou nos slides anteriores. E aí, pessoal, segue algumas dicas então, para que você possa fazer uma estratificação quando você precisar investigar os seus dados, né? Então, a gente utiliza aí um princípio de estratificação, né? O que é estratificação? É transformar um grande problema em problemas menores, que você tenha realmente controle. Henry Ford já falava que nada é difícil se for subdividido em pequenas partes. Então, o princípio da estratificação, ele transforma um leão bem bravo em um monte de gatinho. E aí você pode escolher aqueles gatinhos aí mais ferozes para você trabalhar. Então você pode estratificar, que nem nós acabamos de fazer. Nós estratificamos a entrega diária não somente por mês, que era como a gente inicialmente estava vendo o processo e não percebendo nenhuma variabilidade. Aí nós começamos a estratificar o quê? Por turno, por dia, né? Aliás, por semana, por turno, né? Por dia, por peça, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Então, algumas dicas a mais aí para que você possa entender o princípio de estratificação e poder aplicar no seu dia a dia. Então, você pode estratificar os dados por tempo, por local, por tipo, por sintoma, por indivíduo. Então, por tempo, por exemplo, o resultado ele é diferente, por exemplo, quando você entrega na parte da manhã, na parte da tarde, ou da noite, ou do mês, né? Mesma coisa em relação a problema de qualidade. Você tem um determinado problema de qualidade. Será que em períodos diferentes do dia, do mês, a variabilidade é mais intensa ou menos intensa? Você pode fazer uma estratificação de dados por local. O resultado ele é diferente, ou seja, a variabilidade é diferente em regiões, em cidades, em fábricas, linhas de produção. Então, você pode fazer a estratificação por local, por tipo. Os resultados são diferentes dependendo do fornecedor, do produto, da embalagem, do consumidor. Então, aqui você pode também ter mais um tipo de estratificação.
por sintoma, por indivíduo. Os resultados são diferentes dependendo do operador, da turma, do vendedor, do supervisor. Então, são extratos que você vai quebrando para estudar aquele tipo de problema que você está tendo, para perceber se existe uma diferença de comportamento, se existe uma diferença de variação nesses extratos estudados. Então isso é muito poderoso, isso é muito importante para que você possa focalizar o problema. Aqui é um exemplo de uma estratificação de dados mais didática em relação a uma lavanderia. Então suponha aí que numa determinada lavanderia estão ocorrendo aí roupas danificadas e o dono da lavanderia, ele quer, através de uma coleta de dados, tentar entender aonde está localizado o problema. Então esse dono da lavanderia, ele pode coletar os dados de roupas danificadas e classificá-los por tipo de dano, né, que ele causa nas roupas, por tipo de roupa. Será que tem algum tipo de roupa que é mais propícia a um determinado dano, né? Será que a roupa é mais danificada por algum tipo de operador mais especificamente? Será que alguma marca de sabão ela é mais propensa a ocasionar aquele dano? Será que se eu estratificar por tipos de máquinas de lavar, eu tenho uma concentração maior de danos nas roupas entre uma máquina que é diferente da outra? Por máquinas de secar, por máquinas de passar, será que eu posso ter mais danos em relação às roupas em determinados dias específicos da semana? Então aqui está umas dicas para você de como você pode estratificar um tipo de problema para que você possa concentrar mais especificamente o entendimento do problema, bem como a solução. Então aqui está aí alguns dados para você de como você pode realizar a tua estratificação. É muito importante na estratificação você fazer um plano de coleta de dados. Então o que é um plano de coleta de dados, pessoal? É você entender o seguinte, o que você vai medir, né? Qual é o tipo de medida que você vai fazer? A definição operacional daquela medida, né? Você criar uma folha de verificação para você apontar, para que você registre aquela medida. E qual é o tamanho da amostragem? Um exemplo muito prático que eu dou é em relação a muitas vezes os estudos de variação de tempo de setup. Então, tempo de setup é uma coisa que é um desperdício muito grande na produção. E pouca gente estuda a variabilidade do tempo de setup nas suas máquinas. E quando a gente quer coletar os dados, a primeira coisa que a gente faz é definir muito bem quando inicia o setup e quando termina o setup. A partir do momento que isso está muito claro num plano de coleta de dados, eu posso exatamente definir aonde inicia, aonde começa, se eu vou marcar em minutos, em segundos, qual é o tipo de folha de verificação que eu vou registrar. Eu vou verificar na calculadora, eu vou pegar isso, vou filmar. Então, esse plano de coleta de dados, uma vez ele muito bem definido, ele evita variações na própria coleta de dados. Então, cuidado quando você pede para o teu estagiário fazer coleta de dados, ou você ouve muitas vezes esse tipo de informação da operação sem um plano claro para coletar dados. Então o plano é onde você prepara os seus extratos e você prepara o tipo de medida, o que você vai medir, como você vai medir, quando você vai medir e aonde você vai apontar. Aqui está uma folha de verificação para defeitos que a gente chama de atributos, por exemplo, em bolhas num para-brisa. Então aqui a gente verifica que existe a descrição do formato da bolha, quando ocorre mais de um tipo de bolha, a concentração da bolha num local do para-brisa. Então, esse é um tipo de ilustração de um dado que a gente chama de atributo, que é plotado numa folha de verificação. E a folha de verificação ela é contida, ela é descrita dentro do plano de coleta de dados. Então aqui são algumas dicas
que você pode ter quando for coletar os dados no chão da fábrica que você queira estudar. Pessoal, quais são os extratos então que nós poderíamos explorar no dia a dia da produção se eu estiver tendo uma variabilidade, se eu quiser realmente estudar a variabilidade? Então, quais são os tipos de extratos, nesse caso específico que nós vimos de entrega, né? Como é que está a minha variabilidade por mês? Como é que está a minha entrega por mês, né? Como é que está a minha entrega por semana? Como é que está a minha entrega por dia? Como é que está a minha entrega por turno? Como é que está a minha entrega por hora dentro do turno? Como é que está a minha entrega por operação ou por máquina? Como é que está a minha entrega por operadores? Como é que está a minha entrega por produto? Então são alguns extratos que, se você coletar dados, você pode fazer comparação e usar uma técnica interessante chamada técnica da modelagem, né? Ou teoria da modelagem. O que significa isso? Vamos dizer que você está tendo uma variabilidade entre operadores diferentes no primeiro turno, no mesmo produto, na mesma máquina. Só que um tem uma variabilidade maior do que o outro operador. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma modelar o comportamento, né, de produção de um turno com o outro. Muitas vezes isso não vai parecer ideal, né, porque as pessoas têm habilidades diferentes, mas é possível reduzir uma certa porção de variabilidade quando você modela o tipo de trabalho de um turno em outro. Então aqui vai uma dica para você que, se feito com cuidado, dá muito resultado. Então aqui tem uma dica de como você pode aí estratificar quando o problema é entrega, que foi o tema da aula de hoje. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo que foi preparado com muito carinho, mostrando a importância que você deve ter em relação a tomar decisões baseado em dados. Então, realmente, eu espero que o vídeo tenha realmente agregado, que tenha ajudado você a refletir um pouco mais e decidir não só por fatos de intuição, mas através de fatos e dados, né? E eu espero que ele tenha gerado realmente muito valor, né? E eu gostaria que vocês aí comentassem, deixassem o seu like em relação a se você gostou, se ele fez uma diferença em algo que você porventura não conhecia, né? Deixe os seus comentários, deixe suas sugestões, compartilhe com colegas. Isso é muito importante para que o canal cresça, e tem crescido bastante, para que a gente possa expandir esse conhecimento a outras pessoas. E se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva, aciona aí o sininho, e para que você possa realmente toda semana receber os nossos vídeos novos e que você acompanhe, porque o nosso principal objetivo aqui é causar uma transformação nos seus resultados e gerar realmente muito valor. Então não perca aí os próximos episódios do SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe. Muito obrigado e até o próximo episódio.